mais famoso presídio do país é desativado e vira poeira. 200 quilos de dinamite destruíram o presídio mais famoso do país. O presídio da Ilha Grande, no Rio, virou fumaça e poeira. Os prisioneiros que eram levados para a Ilha Grande viajavam sempre no porão de uma velha embarcação. A primeira visão que eles tinham quando subiam algemados ao convés e desembarcavam no cais lembrava um cartão postal. As montanhas forradas pela Mata Atlântica, a igrejinha de São Sebastião e o casario baixo que se espraiava pela enseada do Abraão. Mas esse pano de fundo criado pelo homem e pela natureza escondia um cenário de violência e opressão. Aqui, no antigo presídio da Ilha Grande, na Praia Preta, ficaram muitos presos políticos da Revolução de 32. Neste prédio, construído há quase 100 anos, ficavam em observação os passageiros dos navios numa época em que a Europa estava assolada pela peste. Ele foi depois demolido e restam apenas 14 cubículos onde os presos eram ainda castigados pela maré que chegava até as celas. Mas o presídio que deixou mesmo a ilha famosa foi o Instituto Penal Cândido Mendes, mais conhecido como o Presídio da Ilha Grande. Construído em 26 e ampliado em 1940 durante o Estado Novo, funcionou durante muitos anos como um depósito de presos políticos, para onde eram também levados bandidos irrecuperáveis. Hoje, 2 de abril de 2024, completamos 30 anos da implosão do presídio da Ilha Grande. A história do presídio começa com a compra da fazenda de Mogi pelo governo imperial em 1884 e a inauguração da colônia correcional de Dois Rios em 1894. Posteriormente, a partir de 1937, foram criados diversos projetos, planos para a construção da colônia agrícola do Distrito Federal, inaugurada em 1940, e da cidade prisional de Vila dos Rios, para abrigar os funcionários do presídio e suas famílias. Então, nós tivemos ao longo desse período sucessivos presídios, a partir da colônia agrícola do Distrito Federal, com diferentes nomes, e os mais conhecidos, na década de 70, 80, foi o Instituto Penal Cândido Mendes e o Penitenciário Cândido Mendes. Essas prisões, elas serviam para abrigar presos considerados de alta periculosidade, aqueles que eram os considerados mais perigosos, vagabundos, na cidade do Rio de Janeiro, e também, ao longo do tempo, presos políticos da ditadura Vargas, prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e presos políticos durante a ditadura empresarial militar de 1964 até 1985. Esse período também foi um período onde surgiram as mais importantes facções criminosas do Rio de Janeiro. É uma história de muita violência, de muita opressão, que é marcada por toda a sequência ao longo de 100 anos, desde 1894 até a implosão em 1994. No processo de desativação e inclusão, houve uma intensa mobilização de comunidades, moradores, pesquisadores e a própria Prefeitura de Jangueiro dos Reis na época para tentar impedir a sua demolição. Queriam a preservação do lugar, da memória, muitos defendiam a criação de um museu. Infelizmente não foi possível. E aí, com a implosão, haveria um abandono, parte do governo do Estado, tudo que funcionava e dependia dos trabalhos dos presos, um trabalho com certeza análogo à escravidão, mas que dependia de tudo que funcionava em torno do presídio, deixou de funcionar. E durante anos, o governo do Estado não proveu nada. E passou o tempo de concessão para universidades. E as universidades que foram, a quem esse território foi oferecido, se recusavam a receber com a continuidade dos moradores. A única universidade que aceitou receber o território da antiga Fazenda dos Rios e do presídio, junto com a comunidade de Vila dos Rios, foi a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E lá, a UERJ, em 98, inaugurou o Centro de Estudos Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o SEAD, a primeira unidade voltada à pesquisa, ao trabalho de campo de professores, pesquisadores e alunos da UERJ e de outras universidades. E, posteriormente, a partir de 99, a criação do Ecomuseu Ilha Grande, com o projeto da professora Miriam Sepúlveda,
né, que tem a ver não apenas com a visão de um museu tradicional de preservação da memória desse patrimônio histórico, mas com a construção da preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, né, relacionado à memória do presídio, mas também a todo o contexto da biodiversidade da Ilha Grande. E para este fim foi criado o Ecomuseu Ilha Grande, que constitui o Museu do Cárcere, o Museu do Meio Ambiente, o Parque Botânico e o Centro Multimídia. Portanto, o Ecomuseu vai além da proposta original de simplesmente preservar a memória prisional. E ao longo desse tempo recuperamos 13 patrimônios, 13 prédios e edificações desse patrimônio que havia sido demolido e, enfim, abandonado na época do Estado. Mas queremos estar presentes não apenas em Filodosício, estamos presentes hoje em todas as comunidades da Ilha Grande e estamos também nas escolas da Ilha Grande, buscando não só preservar, mas discutir e refletir criticamente sobre esse passado, presente e o futuro. E nesse dia em que completamos 30 anos da inclusão, cabe refletir quais as reais motivações que levaram a essa inclusão. A dificuldade de manutenção, os custos da manutenção, a precariedade do Estado que estavam na prisão, nas galerias naquele momento, os interesses de repente apagar a memória de um lugar de violência, de opressão, uma espécie de Bastilha brasileira, ou os interesses do capital de investimento turístico, imobiliário, grandes capitais internacionais, que têm interesses até hoje na exploração econômica da Ilha Grande. Interesses esses que o Jornal do Brasil, já em 1987, denunciava como uma planta divulgada numa matéria de a construção de um grande resort, a expulsão de moradores no lugar do presídio da Ilha Grande. E ao longo dos anos 90, 2000, foram diferentes projetos, propostas apresentados, como a PPP, apresentada durante o governo Pezão, e mais recentemente a tentativa de privatização do Ecomuseu Ilha Grande durante o governo Bolsonaro. Então essas ameaças continuam sendo presentes. O famigerado Projeto Cancún e outras propostas que são lesivas aos interesses dos moradores, da forma de vida da comunidade e também da proteção da biodiversidade, que hoje faz com que a Ilha Grande seja patrimônio mundial da humanidade. Então devemos nesse momento pensar o que aconteceu ao longo desses 30 anos e o que queremos para a Ilha Grande nos próximos 30 anos. Uma Ilha Grande justa, com desenvolvimento, com qualidade de vida e sustentável, que integre a qualidade de vida humana e do desenvolvimento da natureza. Essa é a vocação que nós esperamos para a Ilha Grande como patrimônio mundial da humanidade. E nós queremos fazer parte dessa história. Às 11 da manhã, as explosões e a fumaça enterraram uma parte da memória nacional. Getting lost within